Olá, terceiro ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de História desta terça-feira. Estamos no dia 29 de setembro e a sua aula de História começou agora. Olha só, minha gente, nesta linda terça-feira, dia 29, nós vamos fazer correção da tarefa de casa da aula passada, que foi sexta-feira. Todos assistiram a aula? Caso não, volta lá, assista a aula da sexta para depois vir para esta, pois uma é continuação da outra, certo? Como eu venho sempre dizendo. Nós vamos estudar um assunto novo para encerrar os assuntos da terceira unidade. Vamos fechar essa unidade com a leitura, com tarefa de classe e com tarefa de casa, que vocês vão apresentar nas aulas ao vivo. Na nossa próxima aula ao vivo, vocês vão apresentar, certo? Então, vamos começar. Pegue seu livro de história, seu estojo e vamos começar. No livro de história, abra na página 102 e 103, correção da tarefa de casa. Na página 102 foi a continuação daquela tarefa que eu passei para vocês. Lembram? Pois é, foi continuação da herança africana e vocês ficaram de fazer uma pesquisa com os próprios familiares. Pesquise com as pessoas da sua família o hábito de usar ervas, raízes e de rezar para curar. Vale recortar e colar imagens ou desenhar. Vocês perguntaram aos seus familiares se tem entre eles alguma receita, alguma erva, raiz, algum chá, alguma medicação natural que eles utilizam como ervas medicinais ou até mesmo rezadeiras. Se tem na família alguém que vocês conhecem muito próximo que utiliza isso para a cura de doenças, para amenizar os sintomas de alguma doença. Vocês podem tanto desenhar nessa parte aqui do livro, quanto recortar imagens se você encontrar. Resposta pessoal. Nessa letra B aqui, lembra que eu informei que nós vamos fazer essa feira, essa amostra lá na escola quando nós voltarmos. Se der, certo? A gente faz ainda esse ano. Tá certo, minha gente? Então, vamos esperar para que, se daqui para o fim do ano as escolas forem liberadas, a gente pode tentar fazer essa pesquisa, essa amostra para nós vermos raízes e ervas que tem disponível na cidade que a gente mora. Tá bom? No terceiro, pesquise uma música relacionada à cultura africana e escreva parte da letra nas linhas abaixo. Vocês copiaram um trecho de uma música que tem o quê? Cultura africana. Copia só um trecho, não precisa copiar a música toda, pois realmente as músicas são grandes. Você pode colocar o refrão ou a primeira estrofe nessas linhas abaixo, certo? E essa foi a tarefa de casa de vocês. Só isso, muito simples de fazer. Então, quem não enviou ainda a sua foto dessa página, da página 103, eu peço que envie lá no aplicativo, pois eu quero ver a resposta pessoal de vocês da letra A e também qual foi a música que você escolheu. Focalize bem a foto, tire primeiramente, você vai tirar a foto e vai ficar armazenado na galeria do celular. Quando você abrir o aplicativo, clicar lá no lápis para enviar uma nova mensagem ou responder à agenda, você vai clicar no ícone que tem um clipe. Sabe esses clipes de papel? Esse daqui? Esses assim. Lá no aplicativo tem o desenho de um clipe desse. Você vai clicar nesse clipe e depois vai clicar em mídia. A mídia é exatamente o que está armazenado no seu celular, as fotos que você tirou. Depois que você clicar lá em mídia, vai aparecer a sua galeria, vídeos e fotos. Clicando lá em mídia, você vai escolher a foto que foi tirada da tarefa e depois clique em enviar. Simples assim. É só vocês se guiarem pelos ícones, é o que eu sempre digo. Observe o que tem na tela, leia quais são as informações que tem. Vocês vão se guiando que aí chega lá. Não é complicado, é só vocês se guiarem pelos símbolos. Certo? Eu fico aguardando a foto de vocês. Agora nós vamos para um assunto novo na nossa aula de hoje, é diferenças culturais do Brasil.
Nós vimos sobre herança indígena, nós vimos sobre herança africana e o povo brasileiro, de uma maneira geral, ele é composto pela mistura de três principais povos, que são os... A gente já vai ver. Vamos para a página 104. Acompanhe a leitura comigo. Diferenças culturais no Brasil. Tem a foto de três pessoas aqui bem distintas. Tem uma afrodescendente, acredito eu que ela seja baiana. Tem aqui uma indígena e tem um homem branco. E o Brasil é a mistura desses três principais povos: África, indígenas e Europa. Aqui no texto está informando. Quando os colonizadores portugueses, você já sabe que os portugueses vieram para o Brasil. Aqui só morava quem? Os indígenas, que construíram suas ocas, moravam no meio do mato mesmo, na natureza, moravam próximo dos rios, caçavam e pescavam, eles cultivavam diversas raízes para se alimentar, como a batata doce, como a mandioca, que a gente chama de macaxeira aqui no Nordeste, outras raízes também, batata inglesa e outras raízes. Eles cultivavam tudo isso para comer, eles usavam também as frutas que estavam disponíveis lá nas florestas, próximo da tribo. Cada pessoa tinha uma função na tribo. Homens e mulheres trabalhavam para construir as ocas, para cuidar das crianças, para se alimentar e prepararem a comida, para fazer as suas festas, as suas danças, os seus rituais religiosos. Quando os colonizadores portugueses vieram para cá, para o Brasil, eles chegaram às terras que seriam aqui, o Brasil. Encontraram uma cultura local própria e se encantaram com as mulheres indígenas, os portugueses. A interação portuguesa com essa nova etnia deixou marcas profundas na nossa história. Dela surgiu o caboclo, mistura do branco com o índio, o europeu com o indígena, o homem branco com o índio. Surgiu o caboclo, que é uma das primeiras transformações étnicas no Brasil colonizado. Com o passar do tempo, vieram os africanos escravizados para trabalhar na lavoura. Lembra que eu trouxe para a nossa aula, inclusive eu estava caracterizada de africana, trouxe palavras que são de origem africana, comidas, danças, eu trouxe diversas coisas que fazem parte da cultura africana que hoje em dia o nosso povo do Brasil, ele aderiu a toda essa cultura. E várias transformações foram acontecendo ao longo desse tempo nos habitantes dessa nova terra. Até então, só quem morava no Brasil eram os indígenas. Era uma terra desconhecida pelos europeus. Eles chegaram, desembarcaram aqui no nosso litoral, encontraram um monte de indígenas. Só os indígenas conheciam bem aquela terra. Com a contribuição de outros povos europeus, japoneses, árabes, judeus, o Brasil foi construindo sua identidade étnica e cultural e nos transformamos em um país ricamente diversificado e miscigenado. Não há um brasileiro sequer que não seja miscigenado com outros povos. Não tem um que seja 100% branco, ou 100% africano, ou 100% indígena, ou 100% japonês, não. É tudo misturado. Misturado mesmo. Tem as pessoas que são da Europa, da Itália, da Dinamarca, da Espanha, da França, Inglaterra, Alemanha, tem da Áustria, tem tudo que é país da Europa. Então, se misturou tudo. Então, não tem como a pessoa dizer que é 100% branco. Ó, tem não. Aqui, o país mais miscigenado que tem é o Brasil, pois foi constituído de vários povos. Será que você tem ascendência africana? Ou será que você tem ascendência indígena? Ou então, quem sabe, você tem ascendência europeia? Quem sabe? A cultura do povo brasileiro não é única. Ela é o resultado da mistura de etnias desde a época de nossa colonização. Contudo, a maior influência certamente é a do povo português, que deu origem à língua que nós falamos, às leis e que trouxe a religião cristã ao Brasil. Através dos portugueses foi que o nosso povo aqui do Brasil fala o português. Quem mora lá em Portugal, quem nasce lá em Portugal é português.
Quem nasce no Brasil é brasileiro. E tanto em Portugal quanto aqui no Brasil falamos o mesmo idioma. Obviamente que tem os sotaques que são diferentes, mas os portugueses falam português e os brasileiros falam português. Por quê? Porque os portugueses colonizaram o nosso país. Se nós tivéssemos sido colonizados por outro povo, como por exemplo, se nós tivéssemos sido colonizados pelos franceses, nós hoje em dia estaríamos falando a língua francesa. Que chique, hein? Ou então, se nós fôssemos colonizados pelos italianos, o nosso idioma seria italiano. Ou se nós tivéssemos sido colonizados por americanos ou ingleses, nós falaríamos o inglês. Só que quem foi que chegou primeiro? Os portugueses. Por isso que o nosso idioma hoje é o português. Mas se os portugueses não tivessem chegado aqui no Brasil, com certeza nós estaríamos falando o tupi-guarani, a língua dos indígenas. Se até hoje nenhum país, nenhum povo da Europa tivesse vindo para cá, nós estaríamos falando a nossa língua primeiro dos povos brasileiros, que era o tupi-guarani, a língua dos indígenas. Mas teve toda essa mistura. Ainda tem povos que falam os dialetos indígenas? Sim, ainda tem. Mas o português, ele é o nosso idioma principal. Dos negros africanos herdamos a capoeira, o colorido das vestimentas e principalmente a música. Eu trouxe diversas coisas que nós herdamos dos africanos e a capoeira é uma dos principais ritmos, é uma das principais danças que fazem parte também da nossa cultura, mas ela tem uma raiz africana, ela veio de lá da África, trazida para o nosso país. Dos indígenas herdamos o costume de dormir em redes, a alimentação à base de raízes e os hábitos de higiene. Quem é que não fica lá dormindo na rede? Quem gosta de dormir na rede? Veja, dormir na rede é um hábito indígena. Começou com eles. Eles é que construíram as suas redes e ficavam lá para o descanso, pois eles não tinham cama, eles dormiam em rede realmente. E esse costume foi trazido ao longo do tempo para o nosso povo e até hoje as pessoas tecem as redes, vendem as redes e tem gente que gosta realmente de dormir nas redes. Assim como a alimentação também é à base de raízes, como a macaxeira, como a batata doce, as outras raízes. Todos esses alimentos que nós consumimos hoje, esses que eu especifiquei agora, são de origem indígena. Dessa mistura de etnias, temos como resultado nossas diferenças culturais. Porém, as diferenças não devem ser uma forma de discriminar. Rejeitar? Também não. Ou desprezar o outro? Jamais. Precisamos aprender a respeitar e conviver com elas, pois cada um tem seu próprio valor e somente o conjunto de todas essas diferenças é que forma o povo brasileiro. Como eu expliquei, não tem ninguém 100% de uma etnia só. Todo mundo é uma mistura. Por exemplo, eu mesma, tenho uma mistura de quê? Afrodescendentes e também europeus. Minha família. Tem pessoas brancas de olhos claros, tem pessoas negras com ascendência africana, então tá tudo misturado. A minha família mesmo, até hoje eu não soube de ninguém indígena. Mas africanos e europeus tem, viu? Tá tudo misturado. A sua família também. Quais são as etnias principais que tem na sua família? A sua família tem alguém que tem ascendência indígena ou ascendência africana ou europeia? Pergunte à sua família. Os colonizadores vieram de climas europeus. Nada sabiam da vida dos trópicos, do cultivo de suas frutas, tubérculos e leguminosas, como prepará-los e consumi-los. Eles não conheciam nada. Todas as coisas que tinham aqui no país, só quem conhecia eram os indígenas. Conheciam a terra, sabiam como plantar, como cozinhar, como preparar a comida, assar, ou cozinhar, ou fritar, porque na época não existia o óleo, mas como assar como, comer como é que se comia as raízes, como é que se plantavam as raízes. Tudo isso a gente herdou dos indígenas, a gente aprendeu que podemos cozinhar, assar esses alimentos com eles. Aprenderam com os habitantes da terra as formas de manejar o solo, de como fazer o plantio. Isso tudo foi aprendido com os indígenas. A maneira de morar,
de se vestir e de assumir os hábitos higiênicos, como tomar banho diariamente. O indígena tem o hábito de tomar banho diariamente. Há quem diga que certos povos europeus, quando o clima está muito frio, eles não tomam banho diariamente porque eles não aguentam o frio de lá, que é um frio realmente extremo, especialmente na Rússia. As temperaturas lá abaixam de 0. É muito frio. Então, há quem diga que tem povos que não tomam banho diariamente. E os europeus vindo para cá, o clima aqui é quente, é muito diferente da Europa. Aqui, especialmente na região Nordeste, não neva, aqui não cai neve. E a gente toma banho diariamente e aprendemos isso com o indígena. Pois os indígenas, sim, tomam banho todos os dias, afinal, aqui é muito quente. E esse costume os europeus adquiriram com os indígenas. Viram só como as diferenças culturais no Brasil são toda essa misturada? Nós vamos responder agora a página 106. Quaisquer dúvidas sobre o assunto, mande sua pergunta no aplicativo. Façam-se presente nas aulas ao vivo que nós poderemos esclarecer as dúvidas. Então, eu preciso que você apareça. Tem alguns alunos que eu não vejo há um tempo, então eu quero ver você, apareça nas aulas. Coloque em classe a data de hoje, 29. Vamos responder essas atividades aqui. Este primeiro quesito será a atividade de casa. Está escrito assim: de acordo com o texto, os portugueses colonizadores também assimilaram a cultura indígena. Que outros tipos de hábitos indígenas ainda sobrevivem na nossa cultura? Pesquise e apresente para a sua turma. Você vai fazer essa pesquisa e apresentar para os seus colegas na nossa próxima aula ao vivo. Façam essa pesquisa, peçam ajuda caso vocês precisem dos adultos da sua casa, de alguém que possa lhe ajudar a fazer essa pesquisa. E na nossa próxima aula ao vivo, eu quero ver todo mundo apresentando, pois eu vou perguntar. Vou ficar anotando quem é que está fazendo a atividade, certo? Essa será a atividade de casa. Vamos para o segundo. Observe as imagens. Tem aí 4 fotos de diferentes povos que compõem o povo brasileiro. O que você percebe de diferente entre elas? Quais são as diferenças que você pode observar aí nessas pessoas? Elas têm o que de diferente? Elas se vestem de maneira igual? Observem. Não. Elas usam os mesmos adornos? Não. Vejam, tem aqui uma mulher, ascendência africana, um indígena, um nordestino, sertanejo e tem também um gaúcho. Vocês sabem o que é que ele está tomando? Chimarrão. Para quem conhece, o gaúcho ele toma chimarrão, que é um chá muito típico deles. Qual é a diferença que você percebe? Eles têm diferenças étnicas e também no vestuário. É uma opção de resposta. Tem a diferença entre as roupas que eles vestem e tem as diferenças das etnias, pois cada um tem uma etnia diferente. África, indígena, tem aqui o pessoal do Nordeste, o povo do Nordeste, e tem também os gaúchos que foram colonizados por outros povos que acabaram se miscigenando também, se espalhando. Você pode colocar essa resposta que eu expliquei, que é as diferenças étnicas e a diferença no vestuário. Vamos para o terceiro. Pesquise o significado da palavra cultura e explique abaixo. Você pode encontrar no dicionário diversos significados para a palavra cultura. Você pode colocar a sugestão que eu vou dar agora ou outra, sem problema. Você pode colocar o seguinte: é o conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos e costumes que caracterizam um grupo social. É uma alternativa, certo? Você pode encontrar e vai sim encontrar várias respostas para esse mesmo significado, para essa mesma palavra. E o quarto quesito, observe as imagens e responda em que elas são diferentes. Escreva um pequeno texto a respeito de suas observações. O que vocês observam que tem de diferente aí? Quais são as semelhanças que tem? São o quê? Uma festa muito comum aqui no nosso país, que é o quê? O carnaval. Isso aqui é encontrado sim durante as festas do carnaval. Observem que na primeira foto tem um casal que está caracterizado dançando o quê? O maracatu. E do outro lado tem o quê? Uma escola de samba.
que é comum acontecer essas festas, esses desfiles no Rio de Janeiro. Elas têm a semelhança porque é a mesma festa. Ambas estão comemorando o carnaval, as festividades carnavalescas. Mas o que é que aconteceu? Está mudando de quê? De lugar e também está mudando o quê? As pessoas que estão envolvidas durante essa festa. Maracatu e as escolas de samba são da nossa cultura e pertencem à mesma festa que é o carnaval. Você vai construir um texto em cima disso que eu falei agora. É uma resposta pessoal. Você pode colocar que existe a diferença entre as vestimentas, é a mesma festividade, porém com pessoas diferentes, certo? Mas é da mesma época, que é a festa do carnaval. Certo, minha gente? Quaisquer dúvidas, entre em contato e eu espero você, aluno do terceiro ano, da manhã e da tarde, na próxima aula ao vivo, para vocês me responderem sobre a pesquisa que fizeram nesse primeiro quesito, que é a sua tarefa de casa de hoje. Combinado? Eu vou ficando por aqui, que todos vocês fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!